Olá, amigos brasileiros e brasileiras, patriotas, intervencionistas. Meu nome é André Luiz Duarte, eu quero fazer um comentário com vocês sobre algumas coisas que eu tenho observado. Tenho acompanhado e apoiado os movimentos intervencionistas. Para quem não sabe, quem são os intervencionistas? Os intervencionistas são pessoas comuns, pessoas que são patriotas acima de qualquer coisa, pessoas que querem o bem do Brasil, pessoas que não gostam da corrupção, pessoas que não querem o comunismo. Intervencionistas, na sua maioria, são pessoas de mais idade. Por quê? Porque essas pessoas vivenciaram a época dos governos do regime militar. Os intervencionistas são super bem intencionados, porém, nunca conseguiram eleger uma liderança. Por quê? Porque tem muita gente no meio deles que não quer que eles se unam, não quer que eles tenham força, não quer que eles sejam alguma coisa. Bom, isso não vem ao caso. Eu tenho acompanhado os movimentos intervencionistas e, infelizmente, tenho percebido alguns detalhes que não me cheiraram bem. O primeiro detalhe que eu percebi é que todas as vezes que nós fomos ao QG de Ibirapuera, quartel Cosel, nós nunca fomos atendidos por nenhum oficial do Exército, muito menos pelo comandante. Todas as vezes que nós fomos aos quartéis, além de sermos totalmente ignorados, como mendigos, indigentes ou qualquer coisa que está lá jogada na frente do quartel, nunca entregamos nenhum documento assinado que documentasse aquela informação da presença de milhares de pessoas pedindo intervenção militar na frente do quartel. Estranho, né? Estranho, muito estranho. Bom, aí eu percebi que não éramos bem recebidos na frente do quartel. Não éramos nem considerados que estávamos lá. Não entregamos nenhum documento comprovando a nossa permanência naquele local por aquele motivo. Então, lá no relatório do quartel, nem fomos mencionados. Como se não bastasse isso, essa indiferença do Exército em relação a nós, naquele local, percebi também que, em uma das ocasiões que nós estivemos lá, a guarda, os sentinelas do portão principal, foi reforçada. Colocaram mais uns 10 soldados com fuzis destravados para mostrar para nós que não tentássemos uma loucura de repente invadir o quartel. Então, é muito estranho tudo isso. O cenário não bate. Aí comecei a ver que em outras regiões do Brasil, o mesmo acontecia. As pessoas iam para frente do Exército e nenhum oficial do Exército vinha atender essas pessoas. Aqui no desfile de 7 de setembro, que eu fui para observar, primeira observação, o governador Geraldo Alckmin não permitiu entrar com placas anticomunismo, placas pedindo intervenção militar. Ele não permitiu. Vi uma senhora, 70 e poucos anos, chegar com um cartaz, sou contra o comunismo. Os soldados falaram, não senhora, a senhora não pode entrar com esse cartaz. Temos ordens para não deixar. E aquela pobre senhora que, com as suas economias, conseguiu comprar uma cartolina e escreveu, sou contra o comunismo, teve que deixar o seu cartaz na entrada. Chegando lá, manifestação muito interessante, tínhamos lá um grupo de intervencionistas na frente do palanque lá das autoridades do estado de São Paulo, aquela coisa toda. E os intervencionistas foram cada um com uma camiseta, com uma letra
E todos juntos, perfilados, formavam a palavra intervenção militar. Nossa, foi chocante, hein? Aquilo foi uma surpresa, porque o pessoal da esquerda que estava lá, faz parte do governo do estado de São Paulo, né, PSDB, eles não queriam isso aí também, né, lógico. Aí, tá correndo lá o desfile, eu observei que a PE, Polícia do Exército, colocou vários soldados da PE, ou oficiais, acho que eram soldados, pontualmente um espaçado do outro, observando atentamente setores da arquibancada, como se estivessem fazendo um monitoramento setorial. Como que pré-estabelecidamente cada um tivesse que coordenar um dos quadrantes lá das arquibancadas. E atrás deles tinha um outro oficial armado, eles estavam armados também, que passava para verificar o treinamento de cobertura visual das pessoas que estavam assistindo o desfile. Então você vê que o próprio exército estava monitorando os intervencionistas. Com o passar do tempo, o pessoal do Alckmin lá mandou distribuir de graça milhares de bonecos picholeco. Milhares. E aí o pessoal começou a encher os picholecos, agitar. E aí aquele pessoal do verde e amarelo foi sumindo no meio das fotos. E prevaleceu um monte de gente de picholeco na mão. Ok? Olha como a esquerda é esperta, hein? Jogaram os picholecos para descaracterizar o agrupamento de pessoas com bandeiras verdes pedindo intervenção. Então, tudo bem, né? É só um episódio. Aí vocês veem que novamente o exército não está bem do nosso lado, dos intervencionistas. Bom, a partir daí, eu comecei a concluir que, poxa vida, por que o exército não está do nosso lado? Se nós estamos querendo colocar o exército no poder, por que os militares da ativa, do alto comando, escoam por aí? Por que o general Mourão foi punido severamente, ameaçado, não pode mais dar declarações, está na geladeira? E se depender desses governos de esquerda, nunca mais vai sair dela. Por que outros generais não defenderam o general Mourão quando ele fez alguns discursos inflamados pelo patriotismo? E a senhora Dilma Rousseff e a Luiz Nunes pediram a sua punição. Por que nenhum general foi lá reclamar? E por que todos os generais aceitam o ministro da Defesa comunista? Jacques Wagner, do PT. Aldo Rebelo, PCdoB. Raul Jungmann, outro comunista também. Por que nossos militares aceitaram isso? Por que eles aceitam? É simples. Porque eles estão junto com eles. Junto com eles? Não seria assim. Não temos generais comunistas. Nós que não. Nós temos generais legalistas, que são simpáticos à pluralidade ideológica. O que seria isso? Estou aqui em cima do muro e vocês briguem pela política embaixo e não quero saber de nada. A minha função é vir aqui, vestir minha farda, dar ordem para a tropa e receber o meu soldo e me aposentar logo e cair fora disso aqui. É isso aí. Onde fica o patriotismo? Fica lá, eles adoram a bandeira. Mas eles são amigos dos comunistas influentes. Bom, a partir daí, pude concluir que o exército não está do lado dos intervencionistas e não vai agir por nós. Você pode colocar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões na rua, não vai acontecer nada. Certa vez, um oficial militar me disse: André, só vai ter intervenção quando metade da população do Brasil, mais forem às ruas pedir intervenção. Aí nós faremos uma intervenção. Bom, cá entre nós, é tudo conversa furada. Conversa furada pelo seguinte: nós sabemos que na sociedade brasileira, no máximo 5% das pessoas
são ativas o suficiente para ir às ruas. Os outros 95% da população não quer saber de nada. O mundo pode estar acabando. Você pode pôr a bandeira de Cuba aí, no lugar da bandeira do Brasil, que 95% da população vai ficar em casa assistindo TV Rede Globo. Não vai tirar a bunda do sofá. Não vai parar de comer pipoca e assistir o filme para ir na rua. Então é lógico, nunca metade da população vai para a rua. Essa é uma utopia, cacete. Acorda. Então, o que esse oficial me falou, realmente tem razão. Nossa, se fosse 50, 100 milhões de pessoas para as ruas, realmente seria um movimento fantástico. Mas isso é impossível de acontecer. Eu já fiz pesquisa de campo. E constatei que aqui na cidade de Santo André, tá? ABC Paulista, terra dos metalúrgicos, dos companheiros do Lula, 60% da população, pessoas entrevistadas com mais de 30 anos, tá? 60% das pessoas apoiariam e achariam muito bom uma intervenção militar no Brasil. Aí eu perguntei para essas pessoas, você acha legal a intervenção? Você iria para a rua para pedir intervenção? Ah, eu não. Dessas pessoas que são favoráveis à intervenção, só 3% disseram que iam para as ruas, se tivesse oportunidade para pedir intervenção. Então você vê por aí que essa possibilidade de ter um clamor público tão grande assim é totalmente impossível, é inviável. E não vamos esquecer os 30 anos de manipulação ideológica feita pela grande mídia contra os militares. A todo momento, a Rede Globo, outros jornalistas que tem aí de esquerda, criticam o regime militar. Salvo o ilustre deputado Jair Bolsonaro, que sempre fez uma alusão heróica e positiva dos governos militares, praticamente nenhum deputado fazia isso. Agora tem um outro falando isso, né? Pegando a onda aí, pegando uma carona no Bolsonaro. Mas, aos 4, 5 anos atrás, nenhum filho da puta lá no Congresso defendia o regime militar. Só para você saber. Bom, vamos voltar. Então, totalmente decepcionado. O exército não está nem aí com os intervencionistas. Intervencionistas também, coitados, não conseguem eleger uma liderança. Tem cheio de pau mandado lá, gente que quer aparecer na política depois, infiltrado lá, subindo no caminhão e falando besteira. Tem os caras que são bons mesmo, são patriotas. Vai ter uma turminha lá que não presta. Estão lá se fingindo intervencionista para se candidatar a vereador, deputado, aparecer na mídia, usar o que pode para aparecer. Tá? Esse pessoal aí, infelizmente, não é que eles não prestam. São oportunistas, né? Podem ser patriotas também, mas eles estão fazendo mau uso da coisa. Agora, cheguei à conclusão que o exército não está nem aí, os intervencionistas não têm organização, ficam batendo na mesma tecla, não vão para lugar nenhum, não vão conseguir nada. Fora isso, comecei a pesquisar a corrupção, a possível corrupção dentro das Forças Armadas. Bom, primeiro, vamos lá, vamos direto ao ponto. Ministério da Defesa, seu gasto anual é em torno de 60, 70 bilhões de dólares. Ok? Ok. Tremenda grana, hein? Ok. Sabemos que Israel é um pequeno país muito respeitado no conceito militar, por causa do elevado nível de treinamento e do grau de capacidade dos seus militares. Eficiência máxima. Em termos militares hoje, Israel tem. Num comparativo que foi feito aí por alguns especialistas na área militar, onde ele avaliava qual que é a nota de capacidade de um exército para defesa e ataque. Nessa situação, levando em conta a tecnologia moderna dos dias atuais, Israel ficou em 10º lugar nessa avaliação. O Brasil ficou na 23ª posição. Ué, como pode o Brasil ficar atrás de Israel 13 posições? Pode sim, amigos.
Se Israel gasta menos da metade que o Brasil gasta, e o Brasil gasta mais que o dobro que Israel gasta, é porque estão roubando o Brasil através dos recursos do Ministério da Defesa. Oh, André, como você pode falar isso? Você tem provas? Não, não tenho provas. Tenho suposições que vão ser analisadas baseadas em algumas coisas que eu vou citar para vocês, tá? Porta-aviões São Paulo, comprado por Fernando Henrique, mais de 200 milhões de dólares, foi fazer uma operação conjunta de demonstração de táticas navais lá no Panamá, com outras nações. O porta-aviões chegou lá, quebrou, voltou rebocado, voltou quase afundando, porque compraram lixo flutuante. Chegou aqui, ficou no estaleiro, conversa aqui, conversa lá, foi fazer uma reforma, gastaram mais muitos milhões. Quando estava quase pronto, o bichinho ia para a água, pegou fogo. Como que pega fogo? Pegou fogo, problema na estação elétrica, deu pau lá, pegou fogo, mais não sei quantos milhões. Resumindo, virou sucata, porque não dava mais para pôr fogo em nada, ok? Então, foi pro saco todo esse dinheiro. Porta-aviões que nunca foi usado como porta-aviões. Uma coisa flutuante que não servia para nada. Obsoleta, ultrapassada, tecnicamente, a única coisa que ele podia matar seriam seus marinheiros em operação interna no porta-aviões, acidente de trabalho. Bom, essa é a história do porta-aviões. Vamos lá para o submarino nuclear brasileiro. Resumindo, gastaram mais de 20 bilhões, começaram a construir uma base submarino secreta, Codebrest, foi 5 bilhões só para essa base. Resumindo, quase 25 bilhões de dólares. E o submarino nunca submergiu. Então, você chega à conclusão que aí que está o esquema. Vamos lá, vamos pular um pouco. Caças Gripen, uma bosta, uma péssima opção. Aviãozinho sem vergonha, inferior ao F-16, aos MiGs. O Chile aqui do lado, aquele paizinho muito organizado, que só tem mina de cobre, vive do turismo e planta vinho e algumas coisinhas assim. O Chile tem mais de 50 F-16 com tecnologia high-tech americana. A Venezuela, esse país quebrado, destruído pelo socialismo, tem MiGs muito superiores a todos os aviões aqui da América do Sul. O Brasil tem uma tradição militar de comprar porcaria. Os F-5, um dos piores aviões já feitos na história. Os americanos queriam se livrar disso, estavam quase dando isso de graça, tá bom? O F-5 ele mata a gente até no Museu da Aeronáutica. Se ele ficar pondo lá em cima, ele cai e mata alguém. Aqui nos Jogos Olímpicos, decolaram alguns para fazer uma demonstração, uma propaganda para o mundo, falar que o Brasil tinha alguma porcaria que voasse. Subiram 2, um caiu. Então você vê que a nossa tradição militar é péssima. E de tempos em tempos, as Forças Armadas estão mais obsoletas, estão sendo ultrapassadas. O Exército ainda usa um fuzil antigo, com mais de 40 anos. O nosso efetivo contingente humano dentro das Forças Armadas é incompatível para as dimensões continentais do Brasil. Aí você, por esse panorama, você constata claramente que há muita corrupção dentro do Ministério da Defesa. E quem é a essência do Ministério da Defesa? Os militares do alto comando, generais, almirantes, marechais. Aí você passa para imaginar, com todo esse dinheiro rolando, com todo esse dinheiro derramando para lá e para cá, seria muita inocência minha e otimismo achar que os nossos fabulosos comandantes não estivessem
envolvidos de alguma forma. Pode ser que o cara não leve nada para ele, mas ele é obrigado a fazer vista grossa. Então é muito interessante. Omissão ou corrupção. Aí eu comecei a entender melhor o cenário. Por que o exército não está nem aí com os intervencionistas? Porque o exército jamais vai querer uma intervenção. Eles estão com o burro na sombra. Privilégios, benefícios, aumentos de salários, tudo o que eles querem. Para que eles vão se meter numa briga dessas? Aí, amigos, eu perdi completamente as esperanças na intervenção militar. Espero que tenha sido um pouco claro dentro dessa minha concepção de visão, mas é o que os fatos apontam. É o que nós temos. E pode ter certeza, nossos generais são legalistas. São clavas da Constituição. São homens corretos que não vão se deixar por nenhuma tendência ideológica. Eles estão acima da política, acima da ideologia. Eles querem só defender o Brasil, amar a bandeira nacional e cumprir ordens do ministro da Defesa. Só salientando aqui, para que ninguém se esqueça, os ministros da Defesa do Brasil, todos eles são comunistas. E assim foram. Jacques Wagner é do PT. Olha só, ministro da Defesa, o cara é do PT. Depois, Aldo Rebelo, denunciado nos escândalos aí do roubo dos aposentados por empréstimos, junto com Gleice Hoffmann e o seu marido. Que mal, hein? O cara do PCdoB envolvido. Hein? Nossa, que tristeza. Aí depois nós temos agora Raul Jungmann, também citado na delação do Odebrecht, que recebeu grana. Bom, fechamos com chave de ouro a teoria. Por que os generais aceitam ministros da defesa civis? E, além disso, comunistas? Pelo menos algo bom existe nisso, né? Porque se tivesse um general comunista, certamente ele teria sido nomeado ministro da Defesa. Ainda resta uma esperança para nós. Pois bem, brasileiros, esperemos que as coisas se modifiquem e que nós possamos entender melhor tudo o que está acontecendo. E o Brasil só vai ter uma intervenção militar se for no mesmo molde da intervenção que ocorreu em 64. Tínhamos um mundo prestes a um colapso, uma guerra nuclear. A Guerra Fria estava a todo vapor. Russos, soviéticos e americanos disputando cada palmo a geopolítica internacional do mundo. Foi nesse cenário que o Brasil estava com muitos políticos simpáticos ao comunismo. Por isso, os soviéticos deram uma bobeada. Acharam que, naturalmente, pela ordem natural das coisas, pelo processo democrático, o Brasil teria presidentes inclinados para a esquerda o suficiente para dar o apoio logístico e material que os soviéticos poderiam vir a precisar caso tivesse uma terceira guerra nuclear. Para aqueles que não sabem, a intervenção militar de 64, não fiquem chateados comigo, ela foi, sim, feita pelos Estados Unidos. Tudo bem que tinha uma parte da sociedade aqui bem anticomunista, tal, que estava reagindo, mas sem a ajuda dos Estados Unidos e orientação, jamais teria ocorrido. Ah, mas por que os americanos fizeram isso? Porque eles tinham interesse no Brasil. No caso de uma guerra nuclear, o hemisfério norte ficaria todo contaminado com radiação e eles estariam do lugar para plantar, para ter grãos. Então, foi por isso que tivemos a intervenção de 1964. Os Estados Unidos queria garantir que, em caso de uma terceira guerra nuclear, o Brasil seria seu aliado. Então, por isso que os militares, nos seus governos, construíram uma ótima infraestrutura para o Brasil, construindo pontes, construindo usinas hidrelétricas, construindo até usina nuclear, investindo em tecnologia,
E os militares fizeram o Brasil modernizar 100 anos em 20 anos. Não é de graça. Tudo tem seu preço, né? Afinal de contas, os americanos iam ficar aqui orientando todo mundo de graça para não levar nada disso. Na sequência, depois, com o aquecimento da Guerra Fria, a guerra ficou quente, ninguém ganhou com isso, só se perdeu. O mundo teve as suas crises econômicas, porque os árabes, os donos do óleo, se reuniram com a OPEP e começaram a ditar regras no mundo. Aumentaram o preço do petróleo, começaram a ferrar as economias do mundo todo e ficarem cada vez mais ricos. A partir daí, os Estados Unidos resolveu dar um golpe de mestre. Foi lá, deixou acontecer o 11 de setembro para poder ter apoio no Congresso e fazer uma invasão devastadora do deserto lá do Oriente Médio. Com isso, invadiu o Paquistão, acabou inventando uma história também, invadiu o Iraque, pegou o petróleo do Iraque e vendeu a preço de banana, a $30 o barril. Com isso, ele remodelou todo o mercado internacional de consumo de energia e do petróleo. Com isso, os Estados Unidos deu um golpe mortal em economias como da Venezuela, do Irã e na Rússia também. Ah, como que fez isso? Bom, os russos investiram muito dinheiro no Mar Báltico para a exploração de petróleo. Aí você estava tirando o barril de um petróleo meia boca por $100. Aí os americanos começam a vender o petróleo a 30. Quem que foi comprar dos russos? Ninguém. Os russos tomaram na cabeça. A Venezuela estava muito bem na fita, vendendo petróleo com preço muito bom para o mercado internacional. Aí, de repente, o petróleo cai para $30. A economia da Venezuela vai para o brecho. E é o que está hoje, né? O Irã também estava muito bem na fita, de repente está passando por dificuldades, porque não consegue mais ter a lucratividade de antes. Com isso, os americanos tomam as rédeas de uma parte da economia mundial no quesito de energia. E aí eles estão bem sossegados, vendendo o petróleo do Iraque, bombeando outra parte do petróleo do Iraque para a Arábia Saudita, que é seu fiel escudeiro. E assim, os americanos estão felizes, né? Provisoriamente, porque os conflitos nunca acabam. E aí, aqui o Brasil, com pré-sal, né? Você vai tirar um petróleo de baixa qualidade, a um custo super alto, o que vai acontecer? Inviável. Essa história do pré-sal não é para agora. Se forem usar o pré-sal, é daqui a muitos anos, quando outras tecnologias estiverem e realmente a necessidade do petróleo for tão grande como é agora. Em suma, a Petrobras ela está detonada. Dilma e Graça Foster, com a ajuda de Lula, e Fernando Henrique, eles foram destruindo a estrutura da Petrobras em termos de lucro. Ah, imagine, isso é tudo mentira. Mentira nada. Você viu quanto você paga o litro da gasolina? Você paga a gasolina mais cara do mundo. Países que não tem nem Petrobras, não tem nem petróleo, pagam a gasolina menos que você. Aqui na Bolívia pagam R$1,60 um litro. A gasolina vem do Brasil, mas o brasileiro que paga seus impostos paga R$3,60, R$4 o litro. Bonito, né? Isso se chama socialismo. Bom, resumindo isso, as coisas, um fato, ele sempre acaba estando interligado ao outro, né? Então, se realmente você tem esperança de uma intervenção militar, é bom você rezar, pedir para Donald Trump. É o único cara no mundo que pode realmente fazer com que os nossos militares tenham uma atitude intervencionista. Espero que eu tenha sido claro, agradeço a todos vocês e vamos ver o que acontece.